passado, do século XX. E não é fácil fazer uma mudança que pode afetar aquilo que é muito sensível para qualquer país, né, que é o seu controle de divisas, o controle de moeda estrangeira, o que sai, o que entra, tem uma importância macroeconômica, tem uma importância, sem dúvida alguma, microeconômica, e esse novo marco legal, ele tem um objetivo que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, né, ele tem um objetivo de tirar um pouco o peso da mão do Estado no controle cambial, o que não significa que vai deixar de ser feito, mas o que se vai tentar realizar é a realização desse controle de uma maneira mais eficiente e mais aderente a padrões internacionais. Tem diversos objetivos no governo, né, e no Congresso, ao adotar esse mecanismo. Há tantas frentes possíveis de melhorar o ambiente de investimentos estrangeiros no Brasil e mesmo de possibilitar que empresas brasileiras façam negócios no exterior, e câmbio é uma delas, né. Então, assim, quem já teve a curiosidade de olhar essa legislação vai notar duas coisas muito marcantes. A primeira delas é que é uma lei de poucos artigos, né, então ela não é uma lei exaustiva a ponto de trazer micro detalhes envolvendo assuntos de dia a dia do câmbio, não é esse o objetivo do marco legal, ele é muito mais abrangente, como a gente vai ver, um caráter mais principiológico. E segundo, e de novo, aí quem teve a curiosidade de olhar essa lei vai ver que a maior parte do texto da lei diz respeito à revogação de normas, que realmente é um conjunto muito grande de pontos que estavam entrelaçados entre leis, decreto-lei, decretos, normas que se encontram em textos, por exemplo, que fazem referência a aspectos tributários e que acabavam mexendo um pouco em situação cambial. Então, era um quebra-cabeça muito complexo, seja para operar câmbio, seja para ser um cliente, né, que dependesse de câmbio. Então, acho que esse é um novo cenário, né, esse é o contexto que a gente está colocando, esse é um novo cenário dessa mudança legislativa. E aí, dando sequência aqui, acho que um primeiro motivo que resume um pouco aquilo que eu falei é entender quais são os princípios e objetivos dessa lei, né. E eu acho que, como toda modernização que quer causar um impacto positivo no mercado, não dá para falar outra coisa senão procurar inserir a economia brasileira no mercado internacional. Não que ela não estivesse inserida, mas o Brasil é notoriamente conhecido como um país que sempre tem uma cultura de fechamento do seu mercado, né? Nós sempre fomos muito protecionistas, isso em diferentes áreas, em diversas áreas. Talvez esse cenário começou a mudar de maneira um pouco mais consistente a partir da entrada do Brasil na Organização Mundial do Comércio, em que várias normas foram alteradas, mas essa daqui especificamente sempre foi vista como um marco conservador do ponto de vista de controle de comércio, né, por assim dizer. Então, acho que essa ideia de inserção, na verdade, não que o Brasil não esteja inserido, mas é muito difícil hoje no ambiente de negócios entender a complexidade para fazer uma operação de câmbio para qualquer natureza. A gente tem uma enormidade de códigos, responsabilidade das instituições que operam câmbio, restrições para remessas ao exterior. Então, acho que essa ideia de realmente colocar uma etiqueta, por assim dizer, de abertura no mercado de câmbio, né. É uma norma que
que vai primar pela simplicidade, pela transparência, por menos burocracia nas operações cambiais. Não é uma coisa que está expressa na lei aqui, mas ouvindo aquilo que o Banco Central vem mencionando, nós vamos ter uma redução de códigos informativos das operações cambiais, nós vamos possivelmente aí, nessa ideia inicial, deixar de ter a própria figura de contrato de câmbio e falar muito mais em transações de natureza cambial. E aí eu acho que tem acho que reflexos que decorrem disso, né? Acho que é uma ideia aí de estar mais alinhado às melhores práticas que dizem respeito ao mercado de câmbio, trazem em mais segurança jurídica para que, porque certamente o câmbio por si só, com raras exceções, ele é reflexo de uma transação que acontece, né? Seja de investimento, seja de compra e venda, seja, enfim, para diferentes naturezas, e muitas vezes essa perna da transação, que é o fluxo financeiro, ele acaba tendo uma insegurança jurídica, que as pessoas que acabam atuando não sabem se estão registrando de maneira correta, estão criando um passivo administrativo junto ao Banco Central. Então, quanto mais você reduz as burocracias e mais você torna transparente o processo, mais segurança jurídica você tem para realizar essa atividade, né? Acho que a ideia com essa simplicidade é poder atrair mais investimentos estrangeiros, né? Desenvolver, diversificar o mercado financeiro e de capitais. A gente vai ver que uma das primeiras medidas é permitir a ideia de uma maior participação do real no mercado internacional, em outros mercados, né? E eu acho que se você tem mais da nossa moeda estrangeira no exterior, que é um desafio muito perceptível hoje, né? Muito difícil você ter o real como uma moeda a ser considerada em outros países, em outros fluxos financeiros, né? Então, a ideia também é poder colocar o real como uma moeda que possa ser mais considerada internacionalmente, e para isso o real precisa estar lá fora também, né? Então, acho que esse é um dos aspectos que a gente pode enxergar aqui, e isso, obviamente, não surgiu de uma ideia interna aqui, acho que tem muito desse esforço internacional, até tem se falado muito desse ingresso do Brasil na OCDE, isso seria um passo bastante importante com relação a esse tema, né? Eu queria fazer uma primeira ressalva aqui. Eu acho que eu vi que tem perguntas aqui, acho que tem, enfim, a gente pode fazer o bate-papo aqui, mas me parece que tem um tempinho ao final para as perguntas. Mas a primeira ressalva que eu queria fazer aqui é que esse marco, esse novo marco cambial, ele não tem no seu texto, né, nenhuma referência a aspectos de natureza tributária, o que não significa dizer que não vai ter um impacto ou uma consideração de natureza tributária, muito especialmente porque a regulação tributária, por assim dizer, no que diz respeito a fluxos de pagamentos entrando ou saindo do Brasil, conta muito com os controles cambiais, né? Acho que o Banco Central deixou muito claro o seguinte, né? Por um lado, não era uma norma não foi uma norma que se pensou alterar o ambiente tributário ou regras de natureza tributária, mas é uma norma que foi feita muito em sintonia com a Receita Federal, para que não pudesse causar um problema, uma disrupção com relação a esse assunto, né? Então, eu sei que existe quando a gente faz essa apresentação, tem uma ansiedade assim de questões, de tentar ver o que tem de diferente em questões de natureza tributária, mas tem um pouco essa frustração aqui, porque ele não endereça isso. A gente imagina que a Receita Federal
vá também fazer algumas atualizações de suas normas com base nesse novo cenário, né? E aqui, para terminar essa apresentação, como ela é uma lei mais principiológica, ela não é uma lei que entra em micro detalhes de operações cambiais. Esse é um ponto positivo desse marco legal, que ele vai deixar para o Conselho Monetário Nacional e para o Banco Central regular o assunto. Então, um tema que estava na mão do legislador, Congresso, Senado, Câmara dos Deputados, vai e vem, que claramente é um ambiente que é mais difícil de ser atualizado, de ser modernizado. O que a gente tem agora é uma norma que vai, assim, a grande ideia é que ela seja realmente perene como um marco principiológico, né, como um estabelecimento de diretrizes de como o câmbio deve ser regulado, e deixar para quem tem o conhecimento específico saber o momento de estabelecer modernizações, né, que são necessárias a partir da sua expertise, e nada melhor do que o Conselho Monetário Nacional e o próprio Banco Central para estabelecer isso. Muito bem, então vamos aí a uma visão mais aberta aqui de quais são essas alterações, as principais aqui, evidentemente, e que elas e por que são relevantes, né? Bom, esse primeiro ponto aqui está mais voltado para as instituições financeiras ou instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, né? Que hoje, e vejam como normas são mais antigas aqui com relação a esse tema, né? Essas instituições financeiras não podem aplicar ou promover colocação no exterior de recursos coletados no país. Então, esse é um primeiro ponto que esse marco do câmbio quer alterar, né? Que elas, sim, poderão alocar, investir, destinar para a operação de crédito e financiamento no país e no exterior os recursos captados tanto no Brasil quanto no exterior, e aí vai fazer a remissão à regulação específica e também prudencial. Aqui o aspecto prudencial, né, que eu acho que está sempre na esfera de preocupação do Banco Central, é a sustentabilidade econômica, a solvabilidade da instituição financeira com as diversas atividades que possam ter, e por isso a necessidade de ter controle de reservas, de ter efetivamente robustez econômica para fazer as diversas operações. Então isso vai ser um ponto importante, mas aqui é o passo necessário para que se tenha, lembrando daquele ponto de poder ter uma maior conversibilidade do real no exterior, né? Esse é um passo fundamental, né? Claro, vai depender de cada legislação de cada país em que isso acontecer, mas é algo que faz parte aí dessa dinâmica que a gente tem hoje no dia a dia do mercado de câmbio internacionalmente falando. Então, esse é um primeiro ponto, cujo efeito para as empresas que estão aqui, que não são instituições financeiras ou autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, né, o efeito que isso vai ter é uma maior disponibilidade do real no exterior, pelo menos é isso que se pretende, para que essas operações possam ser feitas com moeda corrente nacional, que você possa ter maior disponibilidade da nossa própria moeda no exterior. Bom, um assunto que é muito recorrente na vida das empresas estrangeiras fazendo negócios no Brasil, né, ou de operações envolvendo situações internacionais, é a tal da compensação privada entre créditos e débitos, né? No ambiente exclusivamente interno, essa é uma norma prevista no nosso Código Civil, quer dizer, operações que sejam equiparáveis entre si, que sejam líquidas, exigíveis, elas podem ser compensadas, né? Créditos e débitos, você se responsabiliza pela diferença, né? Esta ideia de compensação privada. Mas sempre houve, né, historicamente falando, uma restrição e mesmo uma proibição de compensação privada entre créditos e débitos sem a entrada desses recursos no Brasil, né?
Eu acho que isso tem a ver muito mais, claro, tem a ver com controle de fluxos de pagamentos, mas tem a ver também com a preocupação de natureza fiscal, né? Então, isso acabou gerando muito a ideia, ou mesmo os procedimentos de câmbios fictos, né, feitos ficticiamente, apenas para fins de registro, o valor não necessariamente entrava e saía, mas tinha, sim, o registro no Banco Central para que a compensação pudesse ser efetivamente realizada em território nacional, né? Agora, a ideia não é de uma regra de vedação da realização de compensação privada, mas sim, como a gente vê aqui na coluna da direita, o artigo 12 da lei, de autorizar essa realização de compensação privadas nas hipóteses previstas em regulamento no Banco Central do Brasil, né? Então, não é uma liberação geral, né? Agora pode realmente fazer de qualquer forma. O que a gente vai ver certamente vai ser uma lista de situações talvez mais abrangentes, para que se possa ter mais segurança jurídica e mais fluidez nesse tipo de transação, né? Um dos pontos que acho que vai ser mencionado mais à frente, né? Mas essa liberação, ou liberalização, né, não significa uma ideia de redução de controle do Banco Central sobre as operações cambiais. O que ele vai fazer, vai procurar fazer de uma maneira mais abrangente ou mais genérica, ele vai tentar não trabalhar no micro, mas vai trabalhar mais no macro, para solicitar e para ter acesso a essas informações. E esse acho que é o ponto seguinte aqui, né? Nessa questão de estatísticas, que são importantes para o Banco Central, ele pode pedir para que residentes, né, quaisquer residentes, forneçam informações para sua utilização na elaboração de estatísticas macroeconômicas oficiais, né? Então, se hoje ele fazia isso via todos os registros existentes nos seus sistemas, né? O que ele vai fazer, ele vai procurar, claro, a gente vai entender como é que isso vai funcionar na regulamentação também, né? Mas vai olhar isso de maneira até a solicitar para qualquer pessoa que tenha realizado a operação cambial, para poder fazer as suas estatísticas e entender onde é que precisa haver ajustes na regulamentação e mesmo numa maior fiscalização da operação no mercado de câmbio. Bom, um outro ponto aqui que é fundamental também para a atividade econômica, talvez esse assim, diretamente impactante nas atividades envolvendo investimentos estrangeiros no Brasil e principalmente aqui comércio de bens e serviços, é a questão do curso legal da moeda. Bom, nós sabemos, né, que o real, né, o curso forçado, assim, né, quer dizer, a gente vai falar um pouco aqui da possibilidade de ter conta em moeda estrangeira, mas a realidade dos negócios no Brasil é que eles devem ser feitos em reais, a não ser que sejam contratos internacionais, que uma parte não seja nacional, situações específicas que a gente tinha num decreto-lei de 69, o famoso decreto 857, né, que estabelecia ali as exceções específicas para poder utilizar a moeda estrangeira como, por assim dizer, né, uma segurança contra a variação cambial, né? Você faz a trava numa moeda nacional, o que acontece é que, dependendo do porte da operação, você precisa se socorrer de mecanismos acessórios, como hedges e derivativos, né, para poder se proteger, principalmente aí de variação cambial. Não que esse cenário agora também vai deixar de existir, obviamente vai continuar havendo restrição ao uso de moeda estrangeira, mas o ponto aqui importante desse marco legal é que ele, de certa forma, mantém as exceções, né? Mas ele deixa de falar em exceções e vai falar também de admissibilidade e vai permitir, né,
um incremento, a gente está vendo aqui no inciso 8º do artigo 13, né, é um incremento nas situações que vão ser previstas em regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional, né. O que eu acho que é o ponto aqui, né? O ponto é que, para muitas situações, você tem a importação de um produto, então o importador, o distribuidor aqui em território nacional, né, ele compra um produto e tem uma obrigação de pagamento em moeda estrangeira e tem que vender em real, porque ele é uma parte brasileira, o seu cliente também é uma parte brasileira, né? E ele acaba assumindo o risco, né? Claro, isso vai encarecer o produto, porque tem um risco cambial existente e tudo mais, né? Não estou dizendo que a situação aqui vai mudar com esse tema, porque acho que uma grande preocupação macroeconômica sempre foi nós não podemos indiretamente enfraquecer a moeda corrente brasileira, né, se as obrigações todas estão em moeda estrangeira, né? Então, imaginando, né, a volatilidade que existe com moeda estrangeira, de repente você tem um cenário que incrementa principalmente o dólar em 30%, desvaloriza o real em 30%, os preços automaticamente vão ser reajustados. Então, esse é um cenário que a gente entende que não vai ser flexibilizado, mas vai abrir possibilidades em situações específicas aí. E aqui eu chamo a atenção, acho que esse é um ponto importante, né? Onde tem regulamentação, tem possibilidade, e o Banco Central sempre faz isso, né? De poder comentar em consultas públicas que ele for abrir sobre o assunto. Então, acho que um ponto importante aqui para as empresas é estar atenta ao momento, estarem atentas ao momento em que o Banco Central for editar essa regulamentação, para que, eventualmente, a sua situação específica, né, possa estar contemplada, né. Acho que um ponto importante aqui, pessoal, um parênteses, eu deixei de falar no começo, que é uma lei que foi aprovada em dezembro do ano passado e ela vai entrar em vigor em dezembro de 2022, o que significa que a gente ainda está no cenário anterior, né, essas medidas ainda não estão em vigor, e este interregno de um ano aqui é exatamente para que o Banco Central possa preparar a regulamentação, colocar em consulta pública, receber os comentários, confirmar seus entendimentos, editar a regulamentação, e aí principalmente para as instituições que operam câmbio se reorganizarem, né, para que então a lei possa entrar em vigor com um cenário já consolidado do ponto de vista normativo, né? Então, esse é apenas um dos pontos que a gente mencionou aqui, mas todos os outros que dependam de regulamentação, isso é algo que vem, que deve estar para acontecer, mas que a lei ainda não está em vigor, vai entrar apenas no final do ano. Bom, um outro ponto, acho que quando a gente viu a notícia, né, como é que esta aprovação do marco legal foi apresentada nos jornais de grande circulação não especializados, foi basicamente esse item 5 aqui, né, conta em moeda estrangeira no Brasil, né. Bom, o Banco Central pode regulamentar, vai poder, né, regulamentar, sempre pôde, né? Quem pode, quais seriam os requisitos, né, para ser titular de conta em moeda estrangeira no Brasil, né? Parecendo que cada um de nós aqui, pessoa física, agora seria agraciado com uma notícia do seu banco de preferência dizendo, olha, agora você pode ter conta em dólar aqui e tal. Então, acho que o Banco Central já quis desmistificar isso logo no primeiro momento que essa lei foi aprovada, dizendo o seguinte, olha, não vai mudar muito o cenário que tem hoje, que já existem situações específicas regulamentadas para se ter conta em moeda estrangeira, e aí um exemplo é na área de infraestrutura, né? Por exemplo, em óleo e gás, que você tem uma necessidade muito grande de construção de plataformas ou de plantas que dependam essencialmente de importação de maquinário, e a desmobilização disso ela é muito custosa se for depender, né, ainda mais da depreciação e tudo mais no tempo. Então, os custos para você ter a possibilidade de desmobilização e não sofrer com o impacto cambial, você pode ter, por exemplo, uma conta em moeda estrangeira. Então, é uma situação muito restritiva, muito específica,
de um determinado segmento, e o que a lei traz aqui, de novo, não é uma grande abertura, é mais a possibilidade do Banco Central regulamentar, ter poderes de regulamentação, num sentido de que vai estar mais aberto e mais sensíveis a casos concretos que possam justificar essa existência de conta em moeda estrangeira aqui no Brasil, né? Bom, conta de domiciliado no exterior sempre foi uma coisa muito difícil, burocrática, né? A conta de chamado não residente, né? E que, inclusive, é pouco explorado pelas instituições financeiras aqui, né? Você vai perguntar, olha, quero abrir uma conta de não residente aqui no Brasil, os bancos praticamente não oferecem. E por que não oferecem? Porque tem um controle burocrático, né, de responsabilização da instituição financeira muito grande. Então, para elas, deixa de ser interessante como um produto comercial ter esse tipo de conta aqui no Brasil, né, e passa a ser algo que deve ser tratado como um residente aqui, né? O residente que tem conta bancária aqui, o não residente também pode ter os mesmos direitos e tudo mais, mas, claro, o Banco Central vai estabelecer requisitos específicos, mas isso é algo que acho que vai ajudar a trazer uma maior flexibilidade, e talvez a gente veja isso de maneira mais clara aqui nos produtos e serviços que as instituições financeiras vão poder oferecer para aqueles que não residem aqui no Brasil. Bom, um ponto visando aí a redução dessa papelada e burocracia, né, de fato essa ideia de que, se as informações já estão, né, com a instituição autorizada a operar câmbio, ela não vai precisar, para cada nova operação cambial realizada, solicitar documentos e informações, dados que já tenham acesso, né? Quer dizer, acho que aqui é uma medida muito simples de evitar acúmulo de informações desnecessárias, se a instituição que opera câmbio já tiver acesso a isso, né? Então, acho que é uma medida mais para facilitar e reduzir entraves aí na operação do câmbio, né? O outro ponto que eu acho que vai ser bastante interessante aqui, mas talvez eu conversando com os tributaristas, né, pode melhorar do ponto de vista cambial, mas pode piorar do ponto de vista fiscal, né, é a ideia, e aqui eu acho que tem dois impactos aqui, ao ter uma regra prevista no marco cambial, né, de que nos contratos de câmbio, nas operações cambiais, por assim dizer, né, a responsabilidade por indicar a finalidade da operação em si, né, vocês sabem lá, para quem opera câmbio, para quem está acostumado com esse assunto, tem códigos específicos da transação em si, e nós não estamos falando de poucos, não, nós estamos falando de centenas de códigos, né? Hoje a responsabilidade é da instituição que opera câmbio, vai passar a ser do cliente da instituição autorizada. Então, o que a gente tem hoje, né? Hoje tem uma discussão. Se você vai fazer uma transação de natureza que envolva uma operação cambial, você tem que convencer a instituição que opera câmbio de que aquele código é o que faz sentido para a operação, e aí, obviamente, ele vai exigir a documentação subjacente, né, que é um cuidado que a instituição financeira, a instituição que opera câmbio tem, porque ela é responsável por isso. Não que a instituição não vá continuar a exigir documentação e tudo mais, mas há uma alocação de responsabilidade agora para a pessoa, né? E, óbvio, a pessoa que vai operar câmbio, ela não tem que ter um know-how específico como uma instituição que opera câmbio tem. Então, a promessa que a gente tem aqui do Banco Central é de uma redução substancial dos códigos de natureza da operação para assim, um número abaixo de uma dezena, foi o que a gente ouviu, vamos esperar ver como é que vem a regulamentação, então eles vão ser muito mais abrangentes e mais fácil, e por isso acho que para o cliente ser responsável, ele vai realmente precisar errar muito, né, para informar uma natureza diferente, se a gente vai ter uma redução substancial no número de
de códigos, né? Do ponto de vista cambial, acho que isso é uma redução de burocracia. Do ponto de vista fiscal, acho que vai ter que ter um cuidado maior aqui para tentar entender, porque antes talvez o fundamento, o código poderia ajudar na identificação do ponto de vista fiscal, acho que agora vai ficar mais abrangente e vai depender muito mais da própria documentação em si. Então, acho que esse é um ponto a ser endereçado, né? Muito bem. Aqui a gente vai abordar até num slide seguinte aqui, mas dentro desta ideia, né, que tem a ver ali, por uma perna, com a questão das estatísticas que o Banco Central faz, que deixa de ser a partir da visibilidade em cada registro individualmente, né? Então, ele faz uma avaliação mais macro a partir de solicitação de informações, né? Com a ideia também de reduzir entraves e burocracias, deixa de ser necessário o registro dessa operação nas hipóteses de remessa de lucros, dividendos, juros e outras finalidades regulamentadas, né? A gente está sempre muito acostumado a cada remessa que for feita com essas finalidades aqui, a ter esses registros, né? Então, a gente vai falar mais especificamente, por exemplo, de royalties lá na frente, né? Mas essa é uma das ideias aqui de redução da burocracia. O que não vai estar no radar da lei, né? Hoje, se você quiser converter R$1, né? Pelo menos idealmente falando, né? Ou especificamente falando, esse é o objetivo da lei. Hoje, para converter R$1, ele está nesse universo de controle regulatório, né? O que o marco legal estabeleceu? Olha, transações abaixo de $500 não está no escopo da lei aqui. A gente não, acho que assim, deixa de ser algo que traga uma preocupação enfim, para o Estado, especificamente aqui para as autoridades cambiais. Portanto, né, indiretamente fica autorizada a compra e venda de moeda estrangeira em espécie até $500 entre pessoas físicas de forma eventual e não profissional, né? Então, o que eu acho que aqui acho que vai poder acontecer, né, dentro dessa ideia de inovação, além dessa redução aqui né, de você ter uma casa específica que você tem que informar uma transação que seja de baixo impacto, né? Acho que aqui a gente vê oportunidade de inovação, né? Para que você possa aproximar pessoas sem ter a interferência, né, de instituição que opera câmbio e cobre suas taxas e tenha que fazer as informações e por aí vai, para aproximar pessoas que queiram transacionar quantidades pequenas de moeda estrangeira, né? A gente viu um movimento de aplicativos, né, de empresas que ofereciam essa aproximação entre pessoas e como tudo que acontece nesse mercado, né, de aplicativos que aproximam pessoas, mas não realizam a atividade em si, diz o seguinte: olha, eu não sou entidade regulada e não estou fazendo uma atividade proibida, porque eu só estou aproximando pessoas que queiram comprar e vender moeda estrangeira, eu não posso estar no escopo de controle do Banco Central. O Banco Central, obviamente, no passado não admitiu isso, né? Mas agora a gente tem uma segurança mais específica para quem queira operar esse tipo de negócio, e pode ser algo interessante, porque pode movimentar no agregado quantidades interessantes que justifiquem se criar negócios aí que não sejam especificamente regulados como instituições que operam câmbio, né? Fora isso, qualquer tipo de transação vai ter que realmente entrar no controle como instituição autorizada a operar câmbio, né? E no que diz respeito a ingresso e saída envolvendo moeda estrangeira em espécie, né, a gente tinha um limite que, se eu não me engano, era de R$10.000 e vai passar a ser $10.000 para entrada ou saída de moeda estrangeira em espécie, para estar mais condizente com o que importa como referência internacional, uma moeda que não se desvaloriza rapidamente, que acaba ficando um pouco inviável conseguir levar recursos ou trazê-los do exterior, né?
Bom, e aqui é o meu último destaque, antes da gente abrir aí para um bate-papo, né? É essa questão que afeta diretamente aqui empresas que têm, as empresas estrangeiras que têm as suas controladas aqui no Brasil, a empresas que licenciam marcas, patentes para poder operar aqui no Brasil, né, e que tem a sua remuneração, ah, de certa forma, em algumas esferas regulada, até mesmo vedada, e por aí vai, né? Bom, o que o marco cambial trouxe aqui de novidade, né? Primeiro, algo que já havia mencionado ali no slide anterior, fim da necessidade de registro dessa operação junto ao Banco Central para remessas de royalties, né? E aí, o que a gente tem é o contrato continua sendo, nas hipóteses ali previstas na lei da propriedade industrial e tudo, e regulamentação de INPI, continua sendo necessário a averbação desses contratos para validade perante terceiros, portanto, autoridade de natureza fiscal. O que deixa de existir é a necessidade de registro dessa operação no Banco Central do Brasil, né? Então, a instituição financeira deixa de ser aquele guardião ali, né, que sempre foi, eu quero ver o contrato averbado no INPI para poder registrar e fazer tudo mais. Então, ele, né, com isso, o código da operação já vai para o cliente, a instituição financeira vai fazer a remessa, eu não preciso registrar mais no Banco Central do Brasil, né? Uma vedação bastante importante que existia aqui, né, empresas controladas, né, tinham uma limitação de remessa acima do limite de dedutibilidade fiscal, né? E aqui a gente está falando essencialmente de propriedade industrial, de marcas e patentes, dentro de uma ideia, né, de regras de transfer pricing, né, de você não supervalorizar algo que seja difícil de mensurar economicamente. Então, o que o Brasil fazia era uma solução muito simplista, né, de simplesmente proibir. No começo ela proibia, não permitia, depois permitiu até o limite em que se pode considerar como despesa dedutível para fins do imposto de renda. Então, tem os percentuais de dedutibilidade que ainda continuam baixos, mas existem. E acima desse percentual era proibido. Então, agora, esta mudança permite a remessa acima do limite de dedutibilidade, né? Mas acho que se há uma autorização, a remessa, o principal ponto aqui é que não está ampliando o limite de dedutibilidade, o que significa dizer que a remessa desses montantes acima do limite de dedutibilidade é cara, né? Se antes não podia, né? E aqui nós estamos falando de subsidiárias, né? Que tem uma relação de controle mesmo, né? Se antes não podia, agora pode, mas fica cara, né? Então, muitas vezes as empresas diziam, olha, isso aqui é o máximo que eu posso remeter, porque existe uma vedação, essa vedação deixa de existir, então, eventualmente, vai querer remeter mais, mas realmente tem que fazer um custo de oportunidade aqui para ver se faz sentido ou não fazer essa remessa em montante acima do limite de dedutibilidade, né? A gente publicou um material no nosso portal único que reúne bastante informações, inclusive a gente tem um one-pager que é um resumo dessas principais mudanças aqui do marco cambial, e está à disposição de vocês aí, mesmo essa apresentação aqui que eu preparei aqui, que o nosso grupo de bancos e serviços financeiros preparou, já encaminhei aqui para a Câmara para distribuir para os presentes aqui, né? E então, como anotações finais aqui, acho que o ponto de atenção agora que a gente tem, considerando que a lei vai entrar em vigor no final desse ano, estar atento ao momento em que o Banco Central
vai publicar a ideia, né, as minutas normativas para fins de consulta pública. O Banco Central havia prometido que isso iria acontecer no mês de abril, não aconteceu. A gente sabe que tem Banco Central, enfim, o serviço público em geral tá numa situação bastante delicada, muitos deles em greve. O Banco Central reduziu a velocidade da sua atuação, alguns segmentos ali também vivenciando ali situação de greve. Pode ter sido isso que adiou um pouco, mas até o momento a gente não teve, mas deve acontecer em breve, porque não tem como essa lei entrar em vigor do jeito que ela está para mudar tudo se não tiver regulamentação específica. E eu acho que aqui é a grande oportunidade, né? A oportunidade realmente de ter uma participação mais efetiva de todos os presentes aqui, de estarem atentos, né, ao serem publicadas essas normas, de entender o que vai impactar no seu negócio e se pode ter uma oportunidade de mudança na regulamentação para poder favorecer um ponto ou outro que seja importante, ou mesmo para não prejudicar alguma coisa com base naquilo que o Banco Central vier a regulamentar. Falei bastante, acho que eu tinha aqui os meus 45 minutos, estou terminando praticamente no tempo aqui, e no retorno aqui a palavra devolvo aqui para as perguntas e tudo mais. Vou tirar aqui a apresentação. A gente agradece muito a oportunidade mais uma vez aqui da Câmara e a gente está à disposição. Nós que agradecemos, Paulo. Obrigada. Acho que a apresentação foi muito elucidativa, muito explicativa. Bom, vamos lá para as perguntas. A Cibele Del Rey, ela estava com a mão levantada. Cibele, você gostaria de falar ou escrever no chat a sua pergunta para a gente poder responder? Se você, espero que ela ainda esteja por aí. Enquanto a Cibele, né, me dá algum sinal, nós temos uma pergunta aqui no Q&A. Quanto desse marco já é um passo em direção ao Open Banking? E quanto mais de mudanças podemos esperar na legislação de câmbio por conta do Open Banking? Acho que esse é um bom... Claro, acho que esse é um bom ponto. Eu vou parar aqui de publicar aqui a apresentação. Acho que tem uma preocupação aqui que eu acho que essa liberação toda, né, ou esse cenário todo, ele tem acho que uma ideia não só de estar restrita ao marco cambial, mas de conversar com as outras normas aqui, né? Vocês que acompanham, né, e a gente viu aí toda a evolução do PIX. O PIX foi uma ideia de sucesso implementada de maneira bastante eficiente e que já vem substituindo vários tipos de transação utilizadas, né, principalmente boletos, e num curto espaço, algum espaço de tempo, por incrível que pareça, fazendo levantamentos aí, a gente vê que o cheque ainda é um instrumento utilizado pelo brasileiro, mas acho que o PIX vai num espaço médio, espaço de tempo aí substituir isso. E o PIX não é só assim, a transação mais eficiente, mas ele é um aspecto chave dentro desse universo do Open Banking, né? De ter cada vez mais pulverização dos mecanismos de pagamento de informações econômicas, não só o PIX, né, mas diversos outros. Mas por que eu trouxe aqui o assunto do PIX? Porque é uma ideia do Banco Central viabilizar, né, tem um desafio com relação a isso, mas certamente viabilizar o PIX internacional, né, que evidentemente vai acabar estabelecendo uma relação direta aqui com as operações de câmbio, né? Então, sem dúvida alguma, esse universo
de informações de natureza cambial, a partir do momento que ele também entra nesse universo típico do Open Banking, ele vai também fazer parte do conjunto de informações que as instituições que participam do Open Banking também vão ter acesso e vão poder saber. Então, acho que conversa, sim, ainda é um momento embrionário, mas certamente vai conversar na medida em que a gente tiver as ferramentas de implementação de transferências internacionais também participantes do Open Banking, né? Claro, acho que tudo isso vai depender também de como isso vai conversar, vai ser possível conversar nos países que vão poder operar câmbio para essa informação poder ser viável, né, do ponto de vista de entrada de recursos, saída de recursos. Então, acho que é um caminho a vir, não é um caminho simples, mas está na ideia, está na agenda do Banco Central olhar para esse assunto também no âmbito do Open Banking. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui do Caio. Esse modelo de mudanças possui alguma sinergia com outro país ou é exclusivamente brasileiro? Não, acho que de fato, né, o que a gente tem, claro, cada país tem as suas próprias regras cambiais, mas acho que e principalmente os países membros aí da OCDE olham muito mais uma perspectiva de princípios mesmo, né, a liberação do fluxo cambial, né, você não colocar amarras na saída de recursos e na entrada de recursos, né? E vários dos exemplos que a gente deu aqui nessa apresentação são meramente reflexo daquilo que o Brasil está meio atrasado em fazer, né? Então, assim, a gente pegando os países ocidentais, primeiro mundo, a gente tem a possibilidade de aplicação de recursos no exterior, a gente tem um volume maior de transações, a gente tem uma desburocratização maior. Então, acho que, no fundo, o Brasil está chegando atrasado, nós não estamos modernizando o mundo, não. Esse aspecto a gente realmente está pagando um pouco o preço do atraso. Aí eu acho que é um pouco dessa cobrança do Brasil estar mais modernizado e equiparado àquilo que já está acontecendo nas principais praças econômicas. Perfeito. A Thaís perguntou aqui, poderia falar um pouco mais sobre as contas em moeda estrangeira? Seria uma conta em moeda específica ou posso converter montantes de real para dólar ou euro, por exemplo? O objetivo vai ser você poder ter um depósito realizado em moeda estrangeira. Então, a gente vai precisar entender como é que isso vai ser operado na prática, né? Mas como a gente hoje não pode ter conta em moeda estrangeira, você tem dois caminhos, né? Ou vai ser uma conta em que vai ser possível a conversão de recursos e haveria uma transação cambial específica aqui em território nacional. Esse é um caminho, né, para poder ter uma conta de depósito em recursos em dólar, em euro, ou qualquer moeda que eventualmente for autorizada ou não proibida. Ou esse recurso estar no exterior como moeda estrangeira e ser depositado diretamente na conta em moeda estrangeira, né? Então, para fins de depósito será isso. Agora, para realizar pagamentos, né, aí acho que vai efetivamente depender de uma regulamentação, né? Para quais finalidades você vai poder utilizar essa conta. Então, vai ser uma conta para saque, vai ser uma conta para poder realizar pagamentos, e aí vai ter que realizar uma transação cambial em moeda corrente nacional. Então, acho que é um pouco isso que a gente vai esperar da regulamentação. Mas, assim, acho que deixando muito claro água no chope, assim, acho que ficaria muito surpreso, né? A chance é muito remota disso ser algo ofertado para pessoas físicas, por exemplo. E mesmo pessoas jurídicas para utilizar de forma genérica. Acho que vai ser muito diante de demandas específicas de mercado, em que o uso do recurso em moeda estrangeira é algo muito recorrente, muito necessário, que traz um custo muito grande para proteção numa transação cambial por conta da volatilidade da moeda, da obrigação que tem que ser realizada. Então, eu vejo assim que vão ser restritivas as situações em que isso vai vir a ser regulamentado, autorizado pelo Banco Central, se é que, num primeiro momento, ele vai mudar o cenário atual. Perfeito.
Bom, vamos ver se temos mais alguma dúvida. Thaís disse que ficou claro. Por enquanto ainda não temos, fiquem à vontade, a gente ainda tem um tempinho para responder as dúvidas com o nosso palestrante. Então, podem e talvez assim, enquanto o pessoal vai pensando aqui em outros eventos que a gente falou, né? Surge aí uma curiosidade, na verdade, né, com relação à parte de criptoativos, né? Bom, vamos lá, né? Bom, depois a Helena fala que eu estava esperando essa pergunta do IOF, mas antes do IOF eu vou falar aqui da questão de criptoativos, né? Se no marco cambial trouxe alguma questão envolvendo regulamentação sobre as criptomoedas ou criptoativos, né? A resposta é não, mas acho que tem uma questão que o Banco Central já regulamentou, que é assim, não se pode utilizar, né, o criptoativo, a criptomoeda, como uma forma de dar um bypass no mercado de câmbio, né, ou nas instituições autorizadas a operar câmbio. O que eu quero dizer com isso? Você tem lá qualquer valor aqui, R$ 5.000, que você queira comprar Bitcoin, e você, então, compra esse Bitcoin, você transfere esse Bitcoin para uma exchange ou qualquer outra que te permite transferir para uma conta em dólar num outro país, nos Estados Unidos, ou em euro, em qualquer lugar da Europa, por exemplo, né? Então, o que você acabou de fazer? Você acabou de fazer uma remessa para o exterior sem operar câmbio, comprando e vendendo Bitcoin, né? Ou qualquer outra criptomoeda, né? O Banco Central, já lá para trás, deixou muito claro, foi até aqui a única coisa que ele regulamentou sobre o assunto, né? De não permitir de considerar que isso é uma infração cambial, sujeita a penalidades e tudo mais, de evasão de divisas sem controle cambial. É claro que é muito difícil fiscalizar isso, né? Mas, então, ponto 1, marco legal não trouxe novidades a esse respeito, né? Mas essa proibição continua a existir. E existe um projeto de lei no Congresso, foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado com modificações e voltou para a Câmara para discussão, e a gente espera aí que seja aprovado num período breve, de regulamentação das exchanges de cripto, que acho que isso não vai ter grandes questionamentos, né? Vão passar a ter que ter presença formal no Brasil, e vão ser regulamentadas, e a entidade que vai regulamentar é o Banco Central. Então, acho que vai juntar tudo num guarda-chuva só, esse assunto de cripto sob a tutela aí, né, ou a batuta do Banco Central, para uniformizar um pouco mais essas regras. Mas, enfim, acho que foi uma intervenção aqui que já deu para ver pipocar um pouco mais de perguntas aí. Helena, fica à vontade. Com certeza, só para retomar, que acabou passando a pergunta da Suelen. No caso de crédito e débito entre filial no Brasil e matriz na Itália, por exemplo, pode ser feito compensação só contábil? Desculpa. No caso, seria... Não estou conseguindo parar o mousinho, desculpa. No caso, seria invoice de mercadoria da Itália, invoice se comissão do Brasil emitida para a matriz. Uma transação de natureza comercial, aí mesmo sendo empresas do mesmo grupo, né? Então, acho que o requisito né, nós estamos falando das mesmas partes, uma que tem crédito em relação à outra e outra que tem também crédito em relação à primeira, né? Então, há débitos e créditos existentes e a ideia de poder realizar essa compensação. Não existe uma diferenciação se é empresa do mesmo grupo, se não é empresa do mesmo grupo, né? O que não se pode realizar é uma compensação sem que isso, e é o que a gente tem hoje, né? Sem que isso seja
materializada por meio do registro cambial. Então, o que acontecia, né? Para evitar uma situação que seria assim inexplicável, né? Você fazer uma entrada de um recurso estrangeiro para poder fazer a compensação aqui e depois remeter no segundo seguinte, só para dizer que acontecia em moeda nacional, ou perdão, em território nacional, né? Por muito tempo se fez ou se faz nessa operação ficta, o registro, né? Eu registro a entrada, eu registro a saída, mas não há um fluxo efetivo, né? O que importa é, eu tenho um documento que demonstra que o recurso entrou, fiz a compensação, e aí você tem o controle cambial efetivado e você vai ter as repercussões de natureza fiscal também documentadas. Então, no fundo, não deixava de ser, acho que aí respondendo a tua pergunta, não deixava de ser um registro contábil. Então, não deixa de ser contábil, né? Essa compensação, por assim dizer, mas não é que era vedada a compensação do ponto de vista contábil, até porque compensação é exatamente isso, né? Você não vai fazer os recursos transitarem de um lugar para outro, você simplesmente compensa e paga a diferença, então você tem um aspecto contábil, sim. A questão é o registro dessa operação no Banco Central, né? Então, você vai poder fazer isso e, evidentemente, acho que o que virá, a gente vai esperar a regulamentação, como é que essa compensação no exterior poderá ser feita, o que não significa que o Banco Central não vá poder efetivar esses controles de alguma forma. Vamos ver como é que ele vai querer fazer isso. Perfeito. Suelen, caso não tenha ficado claro qualquer coisa, também fiquem à vontade, ainda temos um tempinho. A Thaís perguntou, irá acabar com o IOF? Sem dúvida é um assunto. A resposta o Brasil está caminhando para isso, mas não por conta da reforma cambial, está caminhando para isso com essa ideia de ingressar na OCDE, e tem realmente uma previsão aí, e como eu não sou tributarista, acho que tem até uma ideia de uma data específica nos próximos anos aí, para que ocorra a extinção do IOF, que é um tipo de tributação que praticamente existe só no Brasil, e esse é como se fosse quase que um pré-requisito, não dá nem para começar a conversar para o ingresso na OCDE se tiver esse tipo de tributação. Então, a resposta tende a ser sim, não por conta especificamente dessa reforma cambial, mas sim por conta do outro contexto que o Brasil está vivenciando. Perfeito. Temos uma pergunta aqui do Rogério. Bom dia. As criptomoedas e moedas digitais que estão sendo discutidas em todo o mundo devem ser tratadas futuramente nas normas cambiais ou serão temas individuais? Eu acho que a gente não vê criptomoeda como, por enquanto, né, como algo de natureza cambial. Tem um aspecto de troca, né? Você troca a moeda corrente, o real, por um ativo digital, mas ele não é qualificado como moeda, né? Ele não tem uma qualificação como moeda. Ele poderia, né? Tem países que já foram por esse caminho de considerar como moeda corrente, até moeda reconhecida pelo governo. O criptoativo aqui no Brasil, principalmente as criptomoedas, né, não são consideradas moedas para fins de pagamento e tudo mais, que eu quero dizer, claro, você pode utilizar, se você quiser comprar um café com criptomoeda, é uma transação comercial, maravilha, mas do ponto de vista de regulação do Estado, até aqui não é visto dessa forma e não acho que vai ser visto dessa forma, né? É algo que ainda está para ser regulado e tudo mais, mas não acho que vai ser visto dessa forma. Se não é uma moeda, nós não estamos falando aqui de comparação com outras moedas emitidas por países específicos em que você então vai discutir sobre o aspecto cambial, que é todo esse contexto que a gente está falando aqui de controle de divisas, né? De remessa de
de valores para fora do Brasil, ingresso desses recursos. Dito isso, que não significa que assim, não haverá controle, isso é um controle específico ou regulação específica, né? Quem oferta, como pode ofertar, e aí tem todo o papel da Comissão de Valores Mobiliários, né? A CVM, que vai estabelecer critérios aí também, tem estabelecido critérios de controle sobre emissão de criptoativos e tem todo o aspecto, vamos dizer assim, de corretagem, que são aí as chamadas exchanges, né, que são casas casas digitais, que servem de centro para troca de recursos em moeda corrente nacional para criptoativos. Então, isso especificamente vai ser regulado. Mas uma norma cambial específica, não vejo assim como assim, uma interpretação mais extensiva que tem que ser aplicável para criptoativos, criptomoedas. Perfeito. Aqui a gente tem uma pergunta do Vitor. Desculpa, antes da Silvana. Mudará alguma norma com relação aos os DIS, né, que são o do INPS, para importação e exportação? Deixa eu ver aqui que eu não... Onde é que está essa pergunta que eu acho que eu não entendi muito bem. Em cima da do Vitor Caldoncelli, da Silvana Aparecida. Imagino que seja declaração de importação, né? Esse é um assunto regulado por uma outra esfera, né? Que, assim, eventualmente até pode acontecer, mas assim a gente não tem nada no próprio marco cambial, até porque não seria assunto específico aqui para o marco cambial. Você tem entidades que regulam especificamente mais esse assunto, né? Secretaria de Comércio Exterior e outras que vão estabelecer esses critérios, né? Eventualmente, se impactar até no preenchimento de guias e tudo mais e das declarações, pode ser que tenha alteração de regulação, sim. Mas nesse momento, né, não vejo um impacto direto especificamente, não. A Thaís, só retomando ela da pergunta do IOF, que o senhor falou que iria cair o IOF dependendo da CVM. Aí ela não da CVM, não. O IOF é um tributo, quer dizer, vai depender de alteração legislativa, Congresso Nacional, né? Então, assim, é um assunto mais complexo. E acho que aqui é uma questão de política econômica do Brasil, né? A gente sabe que quando se perde um tributo, vai se compensar em outro. Não tem mágica aqui, né? A gente não consegue a mágica da eficiência fiscal, né? De você gastar menos para ter que tributar menos. Se você vai tributar menos por alguma necessidade específica, isso vai ser compensado de alguma outra forma, ou criação de novo, ou incremento dos existentes, judicialização e por aí vai. Então, assim, o que eu falei aqui é o ingresso do Brasil na instituição, na organização, uma organização entre países internacionais, chama Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, quando países que têm ambientes de negócios mais qualificados, melhores, que podem atrair mais investimento, se tornam membros, né? Países desenvolvidos, não só desenvolvidos, mas no caminho do desenvolvimento estão lá também. Então, acho que esse é o ponto, né? Não é uma questão apenas de uma escolha regulatória aqui, acho que é uma questão mais de política e que, eventualmente, até com a alteração de governo, pode mudar e o Brasil pode, de repente, não querer mais entrar na OCDE e aí continuar com o IOF do mesmo jeito, né? Então, enfim, é um assunto ainda meio tendente a ser isso, mas que não está garantido, né? Ela, só para continuar, depois não ter que retomar o tema,
É OCDE, Thaís, desculpa, é OCDE que chama. E ela perguntou se teria alguma informação sobre a exclusão do pagamento de IPI para produtos importados. Aí eu diria, né, tem que chamar os universitários, leia-se os advogados tributaristas, eu não sou um deles. O que eu posso dizer é que aqui, nesse universo do marco cambial, não tem absolutamente nada disso. Perfeito. Então, tá bom, é isso mesmo, Thaís, OCDE. Retomando aqui a pergunta do Vitor. Gostaria de saber se terá alguma alteração para agentes de cargas brasileiros que fazem operação com agentes no exterior, para terem contas no exterior e fazerem recebimentos através dessa conta. Bom, ter uma conta no exterior não é algo haja uma restrição específica, né? Quer dizer, é uma liberdade do sujeito, é uma liberdade da empresa ter recursos no exterior, e aquela restrição que eu falei lá no começo, né, era de instituições financeiras que arrecadam recursos aqui e vão transferir para fora, então, num outro contexto, né, são recursos de terceiros. Recursos próprios, quem quiser ter conta no exterior, vai depender muito mais da regulamentação desse país em que se receba o recurso, né? Então, como a gente tem aqui, foi a explicação que eu dei aqui, o Brasil sempre foi muito restritivo às contas de não residentes, né? Por uma questão de preocupação de controles, de ser eventualmente uma forma de se fugir das demais obrigações, o sujeito se coloca fora do país, tem uma conta aqui, opera aqui, mas não está presente. Então, o Brasil sempre viu isso de maneira muito restritiva, está mudando um pouco agora. Mas a empresa aqui no Brasil ter conta no exterior é uma questão muito mais voltada para a regulação do país em que essa conta foi aberta. As transações envolvendo essa conta, que dizem respeito à pessoa jurídica aqui no Brasil, ou pessoa física, mas a pessoa jurídica aqui no Brasil, elas são controladas por autoridades de natureza fiscal e mesmo do ponto de vista cambial, por assim dizer, né, para a remessa desses valores e uma série de coisas. Como é num aspecto de realização de uma atividade específica, né, de transporte e tudo mais, acho que tem uma preocupação de aderência, eventualmente, de outras regras que sejam aplicadas a esse departamento específico, se vai sofrer algum impacto de natureza regulatória e de controle de cargas e tudo mais. Mas o que eu posso dizer, pelo menos do ponto de vista cambial, é que a remessa desses valores para fora, para uma transação acontecer lá fora, o que ela pode acabar repercutindo do ponto de vista cambial é que você tem uma remessa de disponibilidade no exterior, então é um recurso, ó, você tinha 300 mil reais aqui, você vai converter e colocar 300 mil reais convertidos em, sei lá, 70 mil dólares, 60 mil dólares lá fora. Então, isso hoje é visto como um câmbio de disponibilidade no exterior. O que você faz lá fora com esse recurso é uma outra transação que vai eventualmente depender desse acompanhamento desse registro, é o que a gente falou, né? É um recurso seu. Se você tem créditos e débitos, você tem uma preocupação, por exemplo, com relação à compensação entre créditos e débitos. Então, acho que esse é o cuidado que precisa ter, mas não há vedação, não há restrição, pelo menos do ponto de vista brasileiro, para que isso possa acontecer. Perfeito. O Alexandre perguntou sobre os fechamentos de câmbio de serviço. Muda algo com relação ao Cisco Serve? Nesse momento não, pode ser que tenha algum tipo de alteração, né? Você vê, o objetivo do Banco Central, né, é estar menos, olhando menos no micro, né, e mais no macro. Como o Ciscoserve não é algo que dependa do Banco Central do Brasil, não tem um impacto direto, mas é possível, né, que isso traga uma sensibilização de ter outros tipos de controles do que ficar registrando o tipo de serviço que entra, o tipo de serviço que sai,
o que é prestado aqui e fora para fins de controle de divisas, né? Então, eventualmente pode ser que tenha algum impacto com relação a isso, vamos ter que aguardar. Perfeito. A Ana perguntou se, caso a empresa informar ao banco uma natureza que não condiz com a operação, ela terá alguma penalidade? Quando se fala de responsabilidade, aqui a gente está falando de responsabilidade do ponto de vista, perdão, do ponto de vista administrativo, né? Então, do ponto de vista administrativo, significa que o Banco Central pode iniciar um procedimento de investigação e de verificação e que as condições informadas foram feitas de maneira equivocada. O quanto isto, então, a resposta é sim, pode trazer algum tipo de sanção, e o Banco Central tem regulamentação específica visando seus procedimentos de sanção, pode ser desde advertência, multa até penalidade pecuniária, valores mesmo, mas assim, a penalidade pecuniária é muito mais voltada para as instituições autorizadas, né, a operar pelo Banco Central, perdão, que aí realmente é para esse tipo de preocupação que o Banco Central vai aplicar sanções que acabem doendo no bolso, né? Mas, enfim, vai dependendo de um processo administrativo. Mas são sanções de natureza administrativa, dependendo enfim, acho que abre-se um processo, né? Dependendo da boa-fé, porque acho que com um número menor de códigos, sem informar coisas muito diferentes aqui, pode ser que você queira desviar alguma coisa, né? Então você tem que justificar, e aí vai depender da boa-fé, ou se foi um erro material e tudo, né? Mas vai ter que estar muito bem fundamentado por que escolheu diferente, se a escolha não seria, teoricamente falando aqui, gente, porque a gente vai ver como é que o Banco Central vai regular. Não era uma escolha tão difícil de fazer de qual código específico de natureza da operação deveria ser feito. Perfeito. Isso mesmo. Bom, temos mais uma ainda no nosso Q&A. O ingresso e repatriação de investimentos diretos permanecem com necessidade de registro no Bacen. Certo? Não, sem dúvida, né? Acho que, a não ser que eventualmente o Banco Central pense de forma diferente, né? Mas acho que existe uma visão aqui, né? Não é porque vão acabar contratos de câmbio, pelo menos que o Banco Central indicou que vão acontecer transações cambiais, que agora coloque-se uma tarja preta aqui que o Banco Central não tenha visão de mais absolutamente nada, né? Então, não é uma norma que elimina registros de natureza cambial, não é isso, né? Ele está reduzindo certos tipos de registros que, na visão do Banco Central, são ok, são simples, né? Remessa de lucros, de dividendos, tem um contrato que é o que se espera mesmo realizar. Então, ele não quer mais ficar olhando para esse tipo de situação, mas ele pode continuar olhando para diversas outras. Vamos ver o que vem aí pela frente, mas eu acho que eu não vejo assim um cenário mudando brutalmente assim a ponto de não ter mais controles cambiais. Com certeza não, vai continuar existindo. Sim. Perfeito. Temos mais uma aqui. Podemos esperar um real mais forte ou mais fraco após essa legislação? Ou não iremos vivenciar um impacto para a taxa de câmbio? Essa é uma pergunta mais para os economistas, né? Claro, quando você, que eu acho que acontece, né? País que é fechado, pode pensar qualquer tipo de restrição para ingresso de recursos, a moeda estrangeira é mais escassa, e em sendo mais escassa, ela custa mais caro e, portanto, a sua moeda nacional se desvaloriza, né? Então, acho que isso é o que está na essência da precificação, né, no mercado internacional do real, né, dele ser mais forte ou mais fraco. Esse fechado pode ser um fechado assim, não entra por decreto, né, ou pode ser um fechado porque é difícil fazer negócios no Brasil,
ou pode ser não fechado, mas assim, pela instabilidade política, econômica, mudança de regras a todo momento, tal, ninguém quer fazer negócio no Brasil. Então, de forma direta ou indireta, quanto menos você tem incentivos para trazer recursos em moeda estrangeira para o país, mais escassa é a moeda estrangeira, mais você vai precisar pagar por ela. Dito isso, qual é o papel dessa reforma cambial aqui, né? É aquilo que não resolve o problema, mas ajuda a resolver, né? Ou se querem resolver o problema, pelo menos do ponto de vista cambial, o que se quer é ter menos restrição burocrática para poder ter o ingresso de divisas aqui no Brasil. Um outro ponto é a remessa de reais lá fora, porque se tem uma procura maior por real em outros países, isso significa o efeito inverso, a valorização, né? Como moeda em outros países. Quanto mais você quer essa moeda em outros países, mais escassa ela vai ficar, mais ela tende a se valorizar. Então, essa ideia de poder trabalhar pela conversibilidade do real em outros países também tende a ter um efeito positivo nesse sentido. Mas eu estou aqui falando de um aspecto muito mais econômico do que jurídico, apenas dentro dessa ideia aqui do efeito que uma regulamentação, né, de uma legislação que diminua barreiras pode trazer nesse sentido, mas acho que tem tantos outros desafios que são mais difíceis de enfrentar do que esse aqui regulatório. Com certeza, com certeza. Temos mais um aqui, da Ana. Muito obrigada, sempre interessante. Acho que ela só estava agradecendo pela apresentação. Vamos dar mais um minutinho, ver se ainda temos alguma dúvida, para a gente poder caminhar para o encerramento. Só para já reforçar, como o Paulo comentou, a gente vai disponibilizar a apresentação posterior para todos os participantes, então, sem problemas. Perfeito, acho que por agora conseguimos esgotar, acho que esse assunto ainda vai dar muito... Tem muito chão ainda, até dezembro e depois, então vamos acompanhando. Não, com certeza. Eu queria agradecer muito aqui novamente a abertura da Câmara Brasil-Alemanha para poder bater esse papo com vocês. É um tema da maior importância para todo mundo, pessoa física, pessoa jurídica, negócios, instituições financeiras, instituições não autorizadas. Câmbio mexe com todo mundo, direto e indiretamente, mas olhando o ambiente de negócios, estejam atentos aí à regulamentação do Banco Central, a gente está bastante à disposição, inclusive aqui, para fazer uma segunda rodada quando a Câmara quiser, quando a gente tiver um cenário até mais específico sobre os impactos que podem gerar, que a gente vai ter de maneira mais clara, até para responder muitas das dúvidas que foram colocadas aqui, a gente está à disposição como sempre, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, nós que agradecemos. O Guilherme, meu colega, vai colocar uma pesquisa de satisfação sobre o webinar, se puderem responder, acho que ele vai disponibilizar em alguns... Isso. Bom dia, pessoal. Na verdade, a pesquisa vai ser, até mesmo para garantir que todos recebam a apresentação, ela vai ser feita por e-mail, e junto desse e-mail terá a apresentação do Dr. Paulo. Tudo bem? Então, perfeito. Maravilha, bom, obrigado. Em nome da Câmara, eu agradeço muito ao Paulo pelo tempo e a parceria de sempre do Matos Filho com